Mensagem de Natal para o ano 1958. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Por Buda Maitreya, Siri Samael Aunveor. Kalki Avatara da nova era de Aquário. Samael mesmo Veor. Fundador e diretor do movimento Agla Ação Gnóstica Libertadora da Ameríndia, Professor Dr. Francisco Apropato. Fundador e diretor do movimento Asas da Ação de Libertação da América do Sul e Siri Swami Sivananda. Fundador e diretor do movimento Sivananda Aryavarta Ashrama. The Divine Life Society Índia, três poderosos movimentos espiritualistas, que juntos formam o triângulo místico perfeito, símbolo de ordem, amor, paz e justiça, que trabalha intensamente pela paz mundial e pelo progresso espiritual e moral do conglomerado humano universal. O fato concreto deste poderoso movimento é aceitar em suas fileiras todos os seres humanos de coração puro e nobre, sem distinção de cores políticas, sem exceção de religiões, raças, seitas, credos, ordens ou crenças de natureza espiritual. O que é interessante é que o homem tem uma religião, porque um homem sem religião, sem temor a Deus, é como uma pantera fora de sua cela, que destrói tudo em seu caminho com suas garras diabólicas. Os membros deste poderoso movimento dão o exemplo com nossas próprias ações, com nossas próprias vidas, mas não vemos em nossos semelhantes seus pecados, faltas ou crimes, porque pretendemos cumprir integralmente os 10 mandamentos da lei de Deus. Temos como base fundamental a primeira, a de amar a Deus acima de todas as coisas. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, é porque só vemos em nós os nossos próprios erros, as nossas manchas e o nosso pecado, a trave que está nos nossos próprios olhos e não o cisco no olho do irmão. Se amamos o próximo acima de todas as coisas, é porque estamos cumprindo o primeiro mandamento da lei de Deus, porque só vemos na presença de cada ser humano a imagem de Deus, a cópia de Deus, a divina majestade, a presença do grande arquiteto universal que um dia por amor e por lei do plano divino nos fez à sua imagem e semelhança. Pedro Antônio Rei R. Suprema Mensagem de Natal. Saudações e adorações. Paz inverencial. Amados. O ano de 1959 terminou e agora está chegando o ano de 1960. O fim dos tempos já chegou e nós estamos neles, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Agora é preciso amar, só amando seremos salvos. Deixe o ciúme religioso, construa o templo de todas as religiões, construa igrejas para que nelas oficiem os santos sacerdotes de todos os cultos, escolas e crenças. Deus é amor, filhinhos, e só com amor podemos ser salvos. Todas as religiões são pérolas preciosas engastadas no fio dourado da divindade. Olhe ao seu redor, amado, a rosa saturada de amor transmuta a lama da terra na fragrância deliciosa de suas pétalas milagrosas. Assim, meus filhos, sejam como a rosa, transmutem o desejo em amor. Quando o desejo se transmuta em amor, o eu se dissolve, o mim mesmo, o ego, e o menino Deus de Belém vem até nós, é o Natal do coração. Esse é o religare da alma com Deus. Todas as religiões querem unir a alma com Deus. Lembre-se que por trás de toda adoração está o suor, o sangue e o sacrifício dos grandes iniciados que fundaram as diferentes religiões. A loja branca deu a cada povo e a cada raça sua religião de acordo com as necessidades da evolução. Os três movimentos unidos Agla, Ação Libertadora Gnóstica Ameríndia, ALAS, Ação Libertadora Sul-Americana, e Sivananda Aryavarta Ashrama, contam em suas fileiras pessoas de todas as religiões, escolas, ordens, seitas e crenças. Nosso lema é amor. Devemos reverenciar profundamente todos os cultos. Devemos adorar em todos os tempos. Precisamos nos sacrificar pela humanidade, dar até a última gota de sangue pela humanidade. O triângulo Alas, Agla e Sivananda Aryavarta Ashrama no futuro imediato poderá construir igrejas para todas as religiões e celebrar grandes congressos religiosos. O fim dos tempos começou no ano de 1950.
Desde então a natureza vem atiçando suas fogueiras para uma nova atividade. Terríveis tsunamis, terremotos e terríveis cataclismos já ocorreram em diferentes partes da Terra. Nestes últimos tempos, o homem fugirá para outros planetas antes do grande cataclismo. A Terra permanecerá deserta por milênios até que seja totalmente transformada. Somente aqueles que foram devorados pela serpente da vida poderão escapar da Terra. Em outras palavras, afirmamos o seguinte: somente aqueles que receberam o fogo pentecostal poderão escapar da Terra. Os justos serão tirados da Terra em tempos difíceis. As humanidades irmãs de outros planetas evacuarão todos os justos da Terra. Humanidades irmãs de outros planetas têm naves espaciais perfeitas para salvar os justos. Os habitantes da Terra estão levantando a Torre de Babel novamente e ameaçam os céus estrelados com sua torre. Deus confundirá suas línguas e a Torre de Babel será derrubada pelo terrível raio da justiça cósmica. O salto do homem na estratosfera e sua fuga em tempos angustiantes será o maior acontecimento do fim catastrófico desta era negra. Os justos serão a sementeira da futura sexta grande raça. O justo será trazido de volta à terra quando já estiver em condições de vida favoráveis. Então a sexta raça nascerá. A corrida, Coradi. Os fornicadores cairão no abismo. Os fornicadores não conseguirão escapar da terra. Porque eles serão julgados. Somente com a pedra da graça podemos ser salvos. Precisamos ser devorados pela serpente da vida para celebrar o Natal do coração. Haverá guerras atômicas e o sol ficará negro como silício e a lua vermelha como sangue. Haverá fome, epidemias, terremotos terríveis e cidades cairão como castelos de cartas em ruínas. No meio de todo este caos e de todas estas ruínas, é necessário que o exército de salvação mundial formado pelos mártires de todas as religiões, escolas e crenças reze e trabalhe curando os feridos, enterrando os mortos, dividindo o pão com os famintos, ajudando os aflitos, etc. Este é precisamente o momento certo para unir todas as escolas, religiões e crenças em um verdadeiro e positivo exército de salvação mundial. A Rússia soviética já plantou sua bandeira na Lua. Em breve os russos terão pousado na Lua. A Lua ficará vermelha como sangue, diz Jesus e Cristo. Os homens já estão usando a força agressiva dos metais. Força nuclear, no entanto, eles ainda não sabem como lidar com a energia suspensiva dos metais. A desintegração atômica constitui um processo retroativo da vida cósmica cujo resultado significa o retorno aos grandes cataclismos da aurora da vida. Terremotos, maremotos, terríveis tempestades, tremendos ciclones, etc. Invertendo a ordem da integração natural, mudando-a para a da desintegração atômica, retornaremos ao tempo dos cataclismos antediluvianos. A camada superior da atmosfera terrestre, alterada por explosões atômicas, não conseguirá filtrar os raios solares e então veremos o sol negro como silício. O Cristo já disse isso em seu sermão profético. A evolução da vida só quis mover forças de integração atômica, mas o homem quer voltar à desintegração atômica, e o resultado será a atualização dos terríveis cataclismos antediluvianos arcaicos. Aproxima-se a hora da grande tragédia, mas o dia e a hora ninguém sabe, exceto o Pai. Porque, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não sabiam até que veio o dilúvio e levou embora todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então haverá dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres moendo em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Os justos serão salvos secretamente. Mas os que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. Procure os campos. E quem está no telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem está no campo, não volte para pegar suas roupas. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Cada passo que o homem dá na conquista do espaço nos aproxima do fim. Em breve você verá um foguete atômico russo que surpreenderá o mundo.
As naves interplanetárias e o direito à navegação interplanetária são propriedade exclusiva do deus Vulcano. Na verdade, somente aquelas humanidades planetárias que trabalharam na forja ardente de Vulcano, Sexo, e que foram devoradas pela serpente da vida, ganham o direito de navegação interplanetária. Vulcano entrega suas naves cósmicas às humanidades cristificadas dos diversos mundos siderais do espaço. Os terráqueos não foram cristificados. Os terráqueos ameaçam os céus estrelados com a Torre de Babel e serão destruídos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes serão destruídos, e a terra e as obras que nela serão queimadas. Capítulo 3. VD Segunda Epístola de Pedro. É bom que esperemos novos céus e nova terra, segundo as suas promessas nas quais habita a justiça. Quando esta humanidade tentar subjugar outras humanidades planetárias, então a Terra se chocará contra outra massa planetária, e o fim da raça ariana chegará. O fenômeno cósmico de mundos em colisão é comum no espaço estrelado. Isso é bem conhecido dos astrônomos. Assim, esta colisão sideral não é a primeira nem será a última. A mistura e fusão de duas massas planetárias origina um novo mundo. A futura Terra será o resultado dessa mistura e fusão. Antes deste cataclismo cósmico, o abuso da energia atômica terá causado muitas convulsões universais pelo processo retroativo da vida cósmica. O processo de integração origina átomos, unidades, corpos, mundos, etc. O processo de desintegração atômica acaba com mundos, corpos, unidades, etc., devolvendo à natureza as catástrofes da aurora da vida. A nebulosa é o laboratório cósmico onde o universo mantém em constante evolução os fenômenos atômicos de integração e desintegração. O abuso da energia nuclear causará fome e doenças desconhecidas. Em breve veremos a Terceira Guerra Mundial. Os homens em pele de cordeiro estarão à direita e os homens em pele de cabra à esquerda. Caríssimos, é urgente saber que toda a humanidade planetária tem seu juízo final. Quando qualquer evolução planetária começa seu retorno ao absoluto, então seu julgamento final é feito. O julgamento final já foi feito em nosso planeta Terra. Esse julgamento kármico foi uma tremenda realidade no ano de 1950. Os deuses julgaram a grande prostituta vestida de púrpura e escarlate e a consideraram indigna. A sentença dos deuses foi: ao abismo. Ao abismo. Ao abismo. É muito difícil ser um anjo. Muito trabalhoso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembre-se que de todos os milhões de seres humanos que evoluíram na Lua Velha, após o julgamento lunar final, apenas um pequeno grupo de almas ascendeu ao estado angélico. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. O grosso da população lunar desceu aos infernos atômicos da natureza. Essas pessoas se tornaram terríveis e perversos demônios sublunares. Asuras, Lúcifers, Ahrimanes, etc. Se você quiser subir ao estado angelical, antes que seja tarde, você terá que descer para a forja ardente de Vulcano, Sexo. Lá Marte desce para temperar sua espada e conquistar o coração de Vênus, a iniciação venustica, Hermes para limpar os estábulos augianos, ó submundo da consciência, com fogo flamejante. Perseu para cortar a cabeça da Medusa. Ó submundo da consciência, com fogo flamejante. Perseu para cortar a cabeça da Medusa. Ó eu psicológico, com a espada da justiça. A chave secreta da nona esfera é o arcano AZF. Caríssimos, saibam que a evolução é um processo de complicação da vida. Precisamos de uma revolução total. Quando decapitamos e dissolvemos o eu, ocorre uma revolução total. Quando o eu se dissolve, chegamos à iniciação venustica. Todo aquele que alcança a iniciação da estrela da manhã recebe o Natal do coração. É assim que o Verbo se faz carne em nós. Assim nasce o Cristo no coração do homem. O Cordeiro entra na alma e nela se transforma. Ele se torna ela e ela se torna ele.
Ele é humanizado e ela é divinizada. O divino e o humano se misturando nas núpcias alquímicas é maravilhoso. O resultado dessa mistura é o Filho do Homem. Precisamos ser engolidos pela serpente da vida. É urgente suscitar dentro de nós o Filho do Homem. O Filho do Homem nasce entre a água e o fogo da nona esfera, sexo. O Filho do Homem nasce agora em tempos difíceis. O julgamento final já foi feito e milhões de seres desceram aos infernos atômicos da natureza desde o ano de 1950. Precisamos aniquilar o ciúme religioso e construir em nossos corações o templo de todas as religiões, do Deus vivo. É urgente organizar o exército de salvação mundial com pessoas de todas as religiões, escolas e crenças. Nestes últimos tempos devemos sacrificar todo fanatismo e todo egoísmo, por suprema caridade, por amor a tantos milhões de seres humanos que gritam, que sofrem e clamam por socorro na horrível escuridão do abismo. Amados, tenham uma feliz Páscoa. Que a estrela de Belém brilhe em seu caminho. Que seu Pai amoroso que está no segredo e que sua divina Mãe Kundalini os abençoe. Seu próprio ser. Samael A1 Veor